você que está presente aqui conosco, né? Que bom ver os irmãos aqui. Também aqueles que estão aí nos acompanhando pela internet, YouTube, Facebook, onde você estiver, né? Como disse o presbítero Anderson aqui na sua oração, é maravilhoso. Para aqueles que não sabem, né? Mas pelo Facebook, por exemplo, eu não sei o que está acontecendo, se é algum irmão, se é o próprio Facebook, mas todo culto, Alessandro, está entrando alguém do Ceará, de 2 cidades do interior, e hoje uma irmã chamada Isa está fazendo aniversário de Fortaleza, mandou um alô no chat lá do Facebook no culto ao vivo, né? Então você vê o alcance, né, da palavra de Deus. Por isso que a gente lá no grupo sempre manda, né, aquela mensagem para você mandar o link para os amigos, para os familiares, né, comentar no chat, porque isso ajuda a levar a palavra a mais pessoas, né? Deus tem seus planos, a gente não conhece o plano de Deus totalmente, por isso é que a gente busca Ele sempre, para que a gente possa conhecer cada vez mais a vontade de Deus e vivê-la, né? Que Deus seja sempre louvado através das nossas vidas, através da vida da igreja. Vamos abrir Filipenses 3º capítulo, versículos 10 e 11. Mantenha a sua Bíblia aberta. Você de casa também, tá? Abra sua Bíblia, acompanhe aí. Nós vamos citar alguns textos bíblicos fora de Filipenses, né? O Danilão ali, que é o Danilo dos slides, né? Do texto bíblico, das letras, vai estar atento ali para lançar também, né, os textos aí para os irmãos poderem acompanhar. Filipenses 3º capítulo, versículos 10 e versículo 11. Diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Paulo escreve aqui para o conhecer, começa o versículo 10. Mas por que Paulo vai falar nisso? Ele vai falar sobre a verdadeira vocação, sobre o que é ser cristão, o que é viver o verdadeiro evangelho. E ele vai mostrar nesse contexto aqui do capítulo 3º algumas realidades do que nós devemos viver como servos de Deus, eu e você, os desafios da carreira cristã. E eu não sei se você já ouviu falar, você que é daqui, né? Mas você que está da internet aí, não sei se você sabe. Se eu falar a palavra assim, Carlos Lindenberg, o que vem à sua mente? A rodovia, a antiga rodovia, é a avenida, né? Até um tempo atrás era uma rodovia, mas depois passou para o município de Vila Velha, passou a ser Avenida Carlos Lindenberg. Quem é Carlos Lindenberg? Carlos Lindenberg foi um governador nos anos 50 e um dos fundadores de uma das redes de televisão aqui do nosso estado. O filho dele faleceu recentemente, né? Quando o Carlos Lindenberg pai faleceu, o filho, né, o Carlos Filho, conhecido como Carrier, o apelido dele, assumiu a direção da TV. E eu assisti uma entrevista, uma das últimas que ele deu antes de falecer, ele faleceu recentemente, né, o filho, e nessa entrevista ele estava falando sobre como que era a televisão, como que era o funcionamento, como ele chegou, e ele fala que neste começo algo tirava a paz do coração dele. Ele se sentia muito incomodado, porque segundo ele achava que muitas coisas que ele era obrigado pelos contratos, né, a passar na TV, principalmente as novelas, elas denegriam muito a imagem do ser humano, das pessoas. E aí ele fez um trabalho de convencer os editores, né, os produtores da TV, a colocar a Santa Missa em seu lar, o nome do programa, que toda manhã de domingo tinha missa. E segundo ele, nessa entrevista, ele falou assim: depois que a gente convenceu o pessoal a colocar a Santa Missa, eu me senti assim um pouco recompensado, porque eu falei assim, pelo menos um pouquinho as pessoas falam sobre Deus. Na verdade, o que ele estava vivendo, irmãos? Ele não estava bem no seu coração. Ele sabia que muitas coisas que ele estava apresentando na TV não eram agradáveis. E ele falou que muitas vezes ele perdia a noite de sono por causa daquilo.
Só que ele tentou compensar de uma outra forma, que talvez não seja também a adequada. Que talvez era apenas para assim, ô Deus, olha aqui, eu estou fazendo uma coisinha para o Senhor. Meus queridos, o apóstolo Paulo era alguém que se achava detentor da lei de Deus. Se você observar aí no texto, 3º capítulo, a partir do versículo 4, ele vai dizer: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Queridos, por que Paulo escreve isso? Porque tudo aquilo que ele considerava importante, ele deixa de lado. Ele deixa de lado porque ele não tinha paz no seu coração. Ele não tinha a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Aquilo que ele poderia fazer de descansar tranquilamente, de ter uma noite de sono tranquilo, ele não tinha. Nem o Carrier, nem Paulo. Porque as motivações estavam de forma errada. Paulo perseguia a igreja. Paulo consentiu na morte do diácono Estevão. Paulo era alguém que estava ali levando muitas pessoas para a prisão e a morte. Meus queridos, isso mostra a natureza do coração humano. O homem sem Deus, ele vive um dilema. Ele vive esse problema, desse drama humano, de não encontrar paz, enquanto ele não encontrar Deus, enquanto ele não for encontrado pela graça de Deus, enquanto ele não for alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus. E por isso eu quero convidar os irmãos para que nós possamos meditar nesta noite sobre o governo de Deus e suas implicações. O governo de Deus e suas implicações. Esse governo de Deus que está em todo tempo, em todo lugar. Esse governo de Deus que está acima de qualquer coisa. Os nossos irmãos aqui do louvor cantaram: teu reino, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem para dizer que tu és o rei. Nós podemos dizer isso de uma forma maravilhosa hoje. Nós podemos dizer isso a partir do momento que nós conhecemos quem é Deus, mas existem muitas pessoas que ainda não conhecem sobre Deus. E aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, infelizmente eles não vão entender o que é esse governo de Deus. E aí vivem os problemas que estão aí na nossa sociedade. Quando nós olhamos para a história bíblica, lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas. E no livro de Gênesis nós vemos que Deus criou tudo em 6 dias. E logo após a criação, Deus então descansa. Existe o Shabá, o dia do descanso. E Deus descansa. Logo em seguida, o texto de Gênesis vai dizer para nós que o homem estava ali no jardim, ele tinha algumas coisas a cumprir. Deus estava dando a ele oportunidades de Adão e Eva desfrutarem daquele jardim. E veja, meus queridos, após Deus criar todas as coisas, dizer que era bom, era bom, era bom, era bom, e quando Ele cria o homem era muito bom, infelizmente por causa do pecado, vem uma maldição. Deus diz para a mulher: mulher, você teria dores de parto, mas elas serão multiplicadas. Não é que a mulher não ia ter dor, ela já estava destinado que ela teria dor, mas elas são multiplicadas por causa da maldição. Não é que o homem não ia trabalhar para conseguir o seu sustento, mas agora esse trabalho estaria um pouco mais pesaroso, porque a terra começa a ter problemas. E assim, amados, a nossa sociedade vive sobre essas consequências do pecado. E uma das consequências do pecado que tem afetado muitos corações e muitas vidas é o sofrimento.
Quantas pessoas estão passando por sofrimento, por adversidades, fruto do pecado? Não estou falando necessariamente do pecado em si daquela pessoa, mas é o fruto do pecado original lá do Éden. Entendeu, Rodrigão? Vejamos, lembra da história do povo no deserto em Êxodo? Deus dava o maná, Deus dava alimento, não era, Alessandro? Mas o povo passou por adversidade? Passou. E quantas vezes o povo deu mais vazão ao sentimento pecaminoso do que de confiar em Deus? Nós cantamos, confiarei. Se o Senhor veste os lírios do campo, se o Senhor faz isso, se o Senhor, né? Que maravilha! E o povo viu as maravilhas de Deus ali, mas o povo, quando dava vazão ao seu sentimento, aquilo que ia no seu coração, ele falava mal de Deus, amaldiçoava o próprio Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, para os que nós chamamos de livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, quantos são os textos que vai falar sobre o sofrimento humano? Justamente porque o homem se distancia desse governo de Deus, não quer se submeter a esse governo de Deus. Vejamos, Salmo de número 44, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Salmo de número 44, versículo 23. O texto diz assim, até o 26. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeite para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Meus queridos, veja que audácia do salmista. Pedir para Deus acordar. Ô Deus, o senhor está dormindo? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O versículo 23 é bem claro, desperta, desperta, não nos rejeite, Senhor. Por que o Senhor está escondendo a face? Isso, amados, faz parte dessa natureza nossa humana, fruto do pecado. Então parece que tem momentos que Deus não está vendo, mas existe a solução. Jesus se tornou o varão de dores. Jesus foi até a cruz. Jesus se tornou pecado por nós. Amados, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar agora o que Jesus fez por nós. Versículo de número 8, terceiro capítulo de Filipenses, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Veja, amados, o apóstolo Paulo, ele olhando para tudo aquilo que ele considerava importante, agora ele considera isso, desculpe aqui a expressão, como esterco. Eu até brinquei com Brenda lá em casa. Ô Brenda, acho que vou usar a palavra mesmo. Aí ela, não pai, essa aí é muito ofensiva, né? Então estou usando aqui esterco, fica um pouquinho melhor, né? Mas você já entendeu o que era. É como se Paulo pegasse todos os seus diplomas, toda a sua graduação, todo o seu conhecimento e falou, isso aqui não serve, está no lixo. Por causa de Cristo. Porque quando ele estava dando valor, amados, aos seus diplomas, ao seu conhecimento, a tudo aquilo que ele tinha angariado no sentido humano, quando ele vai comparar com Cristo, aquilo não é nada. Porque quando ele estava apegado àquelas coisas, ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus, ele estava distante desse governo de Deus, ele estava rebelde contra Deus, porque o pecado, amados, infelizmente, ele tem essa capacidade de nos afastar de Deus, de nos afastar do propósito de Deus, de conhecer quem é Deus e conhecer a sua vontade. E a primeira implicação, amados, desse texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo fala de forma clara aqui, para nós nos submetermos à vontade de Deus, está no texto que nós lemos do versículo 10. A primeira palavra que ele diz aí, depois dele falar sobre a justiça de Deus no versículo 9, no versículo 10 ele vem dizer,
para o conhecer. Para o conhecer. A primeira implicação é conhecer mais a Cristo. E esse conhecer mais a Cristo, amados, não é um conhecimento intelectual daqui. É um conhecimento que vem para aqui também. É um conhecimento da experiência. É um conhecimento da vivência com Deus. Queridos, quanto mais a gente vai vivendo essa vida de Deus e com Deus, isso vai transformando a nossa vida. Vai transformando as nossas motivações, vai transformando os nossos pensamentos, vai mudando as nossas prioridades. E Paulo, amados, tinha entendido isso. Paulo entendeu que a partir do momento que ele agora começa a olhar para Deus e submeter a esse governo de Deus, ele desejava cada vez mais conhecer a Cristo. É mente e coração. Olha aí, amados, João capítulo 17. João 17, terceiro versículo. João 17, terceiro versículo, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. O que esse texto está mostrando para nós, amados? Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pede ao Pai: ó Senhor, que eles te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Um pouquinho antes de Filipenses aí também, Gálatas capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Veja o que a palavra de Deus está nos dizendo. Gálatas 4, versículo 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Veja, amados, o apóstolo Paulo fala sobre o verdadeiro conhecimento. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, quando nós conhecemos a Cristo, o que Ele fez por nós, a ação do Espírito Santo na nossa vida, isso vai fazer com que nós possamos viver a verdadeira liberdade. Porque quando o homem se apega aos rudimentos deste mundo, como ele escreveu aos Gálatas, acaba sendo aprisionado, acaba se sacrificando de forma vã, acaba desviando o foco. Mas, amados, há um convite do Senhor Jesus a mim e a você. E nós poderíamos, o Ramon gosta bastante de hino, né? Nós poderíamos cantar o hino 135. Mais de Cristo eu quero ter, teu ensino receber. Não vou cantar tudo não, né? Senão vai atrapalhar aí. Mas o hino de número 135 fala desse desejo de ter mais de Cristo, de receber mais de Cristo, de conhecer mais a Cristo. Será que isso é uma verdade na minha vida e na sua vida, meu irmão? Paulo, ele mostra: eu quero conhecer mais a Cristo. E disso Paulo entendia, amados, quando ele se submeteu a Cristo. Porque olha como que ele vai encarar o sofrimento a partir do momento que ele conhece a Cristo. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18, é um texto assim um pouco longo, mas eu vou destacar algumas partes aqui para os irmãos. A partir do versículo 18 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo de número 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Veja que a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 28 é sabemos. O que é sabemos, amados? Não é sentir. Eu estou sentindo isso. Saber é conhecer de verdade. Então eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, Rian, você poderia dizer assim: Natanael, mas até quando eu fico doente, é bom? Doença é boa? Não é boa, né? Né, o irmão que trabalha no hospital, né? Doença não é boa. Mas ela tem um resultado proveitoso para o cristão, mesmo que não seja boa. O povo de Deus sofreu no Egito, o povo de Deus sofreu no deserto, passou por adversidades, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente, amados, nós crescemos mais espiritualmente quando estamos na fraqueza, não é? Não é quando a coisa aperta para nós, quando a coisa fica difícil. Não é aí que muitas vezes o homem, o ser humano, se chega a Deus? Porque quando nós estamos com as nossas forças, com a nossa capacidade, nós achamos que as coisas acontecem por causa de nós. Mas, amados, nós precisamos aprender a conhecer mais quem é o nosso Deus, nos submeter a Ele e reconhecer que tudo acontece por causa dEle e é para Ele. Portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que muitas vezes nós olhamos mais para o problema do que para Deus? Porque a gente não conhece ainda Deus totalmente. Lembra de Jó? Jó passou por grande adversidade, por grande problema, mas a Bíblia fala que Jó era um sheik do Oriente, não é? Não está lá na Bíblia? Está assim, Ramon? Não está escrito sheik do Oriente, mas está lá falando que ele era um homem rico do Oriente. Então acho que era um sheik, não é, presbiteranos? Fala que ele era muito rico, tinha lá 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, tinha 7 filhos e 3 filhas, celebravam muito. E a Bíblia fala que Jó então sempre fazia lá os rituais de purificação após as festas dos filhos. Quem sabe algum do meu filho pecou, fez algo contra Deus, então vou pedir a Deus. E a Bíblia fala que Jó era temente a Deus. Mas, meus queridos, Jó não sabia, Jó não conhecia, Jó não entendia o que estava acontecendo no plano espiritual. Jó estava no plano material, carnal, como eu e você. E Jó recebe a notícia por causa de algo que estava acontecendo no plano espiritual. Porque quando era o tempo de se apresentar a Deus, o diabo se apresenta junto. E o diabo começa a questionar Deus. Porque Deus inicia uma conversa. Veja que é Deus, a iniciativa é de Deus. Diabo, você tem visto o meu filho Jó? Eu tenho rodeado lá, eu tenho olhado. Pois é, ele é um homem temente a mim. Ele é temente ao Senhor. Mas também, Deus, ele é temente porque o Senhor cuida dele, o Senhor dá tudo para ele, ele é rico, as coisas estão bem para ele, com a família dele. Não é essa a conversa? Algo no plano espiritual. Jó não sabe. E Deus permite que o diabo estivesse agindo. Agora pensa, meus queridos, num só dia, abrir 10 valetas, sepultar 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, no mesmo dia. Não para por aí, a notícia, olha, veio uma tempestade, veio um problema e dizimou, você não tem mais nada, você não tem mais nada do seu gado, não tem mais nada na sua propriedade. A situação, amados, fica tão terrível que Jó fica fedorento, a mulher não aguenta ficar perto dele.
Vêm os seus 3 amigos. Os 3 amigos não têm o que dizer para Jó. E os 3 amigos ficam ali pensando, que hora que nós vamos falar, o que nós vamos falar. Mas o texto fala que eles ficaram perto de Jó. Ficaram ali sentindo aquele cheiro, aquele mau cheiro. Eram amigos. Só que esses amigos também não sabiam o que estava acontecendo no plano espiritual. Mas Deus tinha um plano, tinha um projeto. Resumindo, amados, porque o tempo urge, né? Lá no final, no capítulo 42. Vamos abrir? Capítulo 42, versículo 1 a 6. Olha só a expressão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor. Ou seja, Jó questiona a Deus o problema que ele estava passando, por causa das palavras também dos seus amigos, das acusações infundadas dos seus amigos, limitadas por causa da natureza humana. E Deus então faz várias perguntas para Jó. Jó, tá bom. Jó, onde você estava quando eu criei, quando eu fiz, quando a coisa aconteceu? Quem é você, Jó? Me responde, Jó. Olha o que Jó diz, versículo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí o texto continua, e vai falar que Deus fala com Jó. Jó, você verdadeiramente agora me conhece. Jó, você se arrependeu dos seus pecados. Jó, você se voltou para mim. Jó, eu não vou aceitar o culto dos seus amigos não, mas vai lá e ora por eles. E o texto fala que a partir do momento que Jó ora pelos seus amigos, aqueles amigos que o acusaram, aqueles amigos que levantaram falsas acusações contra Jó, Jó ora por eles e Deus restitui tudo. Ao invés de 7.000 cabeças de ovelhas, agora ele tem 14.000. Ao invés de 500 juntas de boi, agora ele tem 1.000 juntas de boi. E agora ele tem novamente os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. E o texto fala que as filhas eram as mais bonitas do Oriente. Meus queridos, Jó conhece a Deus e ele diz: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus queridos, será que eu e você podemos hoje, em meio ao caos, em meio às adversidades, conhecer quem é Deus de verdade? Será que nós podemos olhar mais para Deus e menos para as circunstâncias? Olhar mais para Jesus e menos para os problemas? Paulo, amados, ele chamou os filipenses. No texto que nós lemos, ele convida os filipenses a se voltar mais para o Senhor. E ele diz: para o conhecer. Mas ainda há uma segunda implicação que eu quero compartilhar com os irmãos, ainda no versículo 10. E o poder da sua ressurreição. E o poder da sua ressurreição é a parte B. Essa segunda implicação, amados, tem muito a ver com o texto lá de Romanos que a gente leu, capítulo 8. Paulo vai falar aqui do Cristo que foi levantado. Mas por que Cristo morreu por nós? Por que Cristo ali morreu e ressuscitou? Para que nós tivéssemos vida. Porque se Jesus não morresse na cruz, seria vã a nossa fé. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. Então Jesus faz isso para que eu e você sejamos glorificados. Enquanto estamos aqui neste mundo, muitas vezes nós não conseguimos compreender muito o que é isso, mas nós somos chamados a uma vida na luz e não nas trevas. O nosso mundo jaz em trevas, jaz no maligno, e se nós olharmos para a circunstância, para o problema, nós não vamos entender que Deus está no governo de todas as coisas.
Você lembra do tema do estudo bíblico de quarta-feira que o pastor ministrou? Tudo sob controle. Eu estava ali na transmissão e eu perguntei, né, pastor, qual é o tema do sermão de hoje para mim colocar aqui na legenda lá, né? Ele falou, tudo sob controle. Eu até pensei que era uma brincadeira, né? Mas não, é sério, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no governo. E quando Ele fez Jesus ressuscitar, Ele estava no governo, porque Ele quer que nós sejamos tirados desse ambiente de trevas, de podridão, de medo, de angústia, para nos dar uma vida verdadeira. A vida de Cristo, ela deve ser o exemplo para mim e para você. Veja comigo João 14, versículo de número 19. João 14, versículo 19. Jesus tinha dado aqui algumas notícias para os discípulos, falando que Ele iria partir, que Ele iria morrer. Os discípulos ficaram meio preocupados, e Jesus então diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Mas lá no versículo 19, Ele vai dizer assim, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Queridos, veja que não é possibilidade, não é talvez, sabia, Cidinha? É verdade. Olha a promessa de Jesus para nós, versículo 19, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha que promessa maravilhosa do Senhor Jesus. Não é talvez vocês vão me ver, pode ser que vocês me verão, não, vocês vão me ver, porque eu vivo e vocês também vão viver. Mesmo que nós morramos aqui, nós estaremos na eternidade com o Senhor Jesus. A morte, como disse um pregador há poucos dias, será apenas o Uber. Será o avião, Rafael. Será o meio de transporte aí para nos levar para lá. O mundo não entende isso. O mundo pode estar chamando a gente de doido em pensar dessa forma, mas não, amados, Jesus ressuscitou, e Paulo então ele deseja isso, conhecer o poder da ressurreição, e o poder da ressurreição é este, amados, até mesmo de passarmos por adversidades. Lá em Atos capítulo 5, no versículo 41, Pedro e João estão presos, e aí o Gamaliel fala com aquelas autoridades, diz assim, olha, vocês tomem cuidado com o que vocês vão fazer, porque outros, nós já açoitamos, nós já fizemos e deixamos eles, acabou o quê? Daí um tempo a religião deles acabou, então vamos deixar esses aí, não vamos fazer mal a eles não vamos matá-los não, vamos deixá-los. E a palavra de Deus em Atos capítulo 5 fala que eles foram açoitados, e disseram para eles, olha, agora vocês vão, mas não falem mais dessa verdade não. E eles saíram dali, amados, regozijantes. Sabe por quê? Porque foram achados dignos de sofrer por causa de Cristo. Amados, se nós sofremos aqui por causa de Cristo, que nós sejamos achados dignos. Tem um missionário que está no Oriente, a gente às vezes até evita de falar o nome dele por questões de segurança, mas ele contou para nós sobre um rapaz que tinha sido evangelizado, e esse rapaz se converteu, e no primeiro culto que esse rapaz voltou, ele falou assim, pastor, eu tenho que dar um testemunho, tenho que agradecer aqui, o meu irmão brigou comigo. Isso é motivo para agradecer? Hein, Cátia? Meu irmão brigou comigo. Mas o que aconteceu? Não, é porque ele descobriu que eu estou seguindo a Jesus e ele me bateu. E eu estou feliz, queria contar esse testemunho aqui. Passaram-se alguns dias, ele voltou. Pastor, tem outro testemunho. Fui
mandado embora do emprego, porque meu patrão descobriu que eu não sou mais muçulmano, que eu sou agora de Cristo. E estou feliz da vida porque fui mandado embora, porque faço parte do reino de Deus. Ser achado digno do Evangelho do Senhor Jesus. Eu e você estamos dispostos a pagar o preço, amados, de seguir a Jesus? E não os preceitos deste mundo? Isso é entender o poder da ressurreição. Mas também, o texto continua, Filipenses 3, capítulo, versículo 10, e a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, amados, é participar desses sofrimentos de Cristo. Volte aí uma página da sua Bíblia, ou duas talvez, capítulo 1, versículo de número 29. Vou ler todo, versículo 27 até o 30. Vivei acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus, porque vos foi concedida. Leia comigo, você que está aqui na igreja, leia você em casa. Olha aí, seja concedida o quê? A graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente. Veja, amados, essa palavra de Paulo, concedida a graça, é um presente. Olha, mas que presente é esse? Sofrer? É um privilégio, amados, participar do que Cristo fez. Não é que a gente vai ajudar na salvação, não é isso. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente. Mas a partir do momento que nós queremos, que nós desejamos, que nós reconhecemos esse sacrifício de Cristo e queremos seguir a Jesus, o próprio Cristo disse para nós, é necessário tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus. É disso que Paulo está falando aqui. A comunhão no sofrimento é participar desse sofrimento de Cristo. O apóstolo Pedro também compreendeu isso, quando lá no capítulo 4, no versículo de número 12 em diante, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante, ele diz: Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois o que está dizendo aí? Co-participantes do quê? Dos sofrimentos de Cristo. Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ah, meus queridos, quando nós compreendemos esse governo de Deus, nós estamos dispostos, até mesmo, se necessário for, sofrer. Sofrer, amados, a comunhão, esta comunhão do sofrimento, é nós participarmos juntos uns com os outros, é nos unirmos uns aos outros, é reconhecer o que Cristo fez e estarmos dispostos a pagar o preço, até mesmo se isso chegar a ser a nossa própria morte. Estevão reconheceu isso, muitos dos apóstolos entenderam isso e viveram isso. Mas em último lugar, a última implicação está aí no finalzinho do versículo 10. Conformando-me com ele na sua morte, conforme Cristo em sua morte. Como eu já disse, o sacrifício de Cristo ele foi suficiente, mas Cristo nos chama a participar no seu ministério. Como? Levando esta mensagem a outros. O pecado ele nos separa de Deus, e muitos ainda não conhecem este evangelho, não conhecem essa verdade.
Muitos ainda estão presos à sua vida egoísta, pensando somente em si. E o apóstolo Paulo, quando escreve aqui, conformando-me com ele na sua morte, é no sentido de que outros precisam conhecer a Jesus, as verdades do Evangelho. Saber que Cristo morreu por eles. Mostrei ali para o presbítero Anderson fotos que eu recebi do missionário lá do Oriente. Os muçulmanos fazendo fila para receber pela primeira vez a Bíblia. Primeira vez. Estamos no ano 2021, amados. Deus está na missão. Muitas vezes a gente está preocupado com o aqui e agora. Nós estamos preocupados com o nosso diploma, nós estamos preocupados com a nossa formação, nós estamos preocupados com o nosso veículo, com a nossa casa, com isto, com aquilo, meus queridos. Se estas coisas tomarem o lugar de Deus no nosso coração, isso é idolatria. Eu não estou falando que a gente não deve estudar. Não estou falando que a gente não deve adquirir um veículo, uma casa, patrimônio, não estou falando isso. Eu estou falando é quando isso toma o lugar de Deus no nosso coração. Hoje pela manhã, o diácono Rafael, usado por Deus, nos lembrou aqui sobre a expectativa do céu. Então, se os nossos olhos estão lá, se a nossa expectativa está lá, se a nossa motivação é lá, por que a gente se preocupa tanto com o aqui e agora? Se a gente tem convicção de salvação, por que não colocar em prática essa convicção e viver ela por inteireza? Nós somos fracos. Nós somos pecadores. Nós somos limitados. Mas é na nossa fraqueza, é na nossa fragilidade, é no reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é, que Deus vai trabalhar em nós. E nós precisamos nos submeter a Ele e dizer: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo. Eu sou pecador, eu me arrependo. Foi isso que Jó disse: Senhor, eu me arrependo no pó, eu jogo a minha cara aqui no chão. Porque eu falei besteira, falei que não era para falar. Eu te conhecia só de ver, mas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, abriram-se os meus olhos espirituais. Agora eu compreendo quem verdadeiramente é o Senhor. Você tem testemunho de algo que Deus fez na sua vida? De algo maravilhoso que Deus realizou? Você tem algum testemunho para contar, para falar? Sim ou não? Vamos falar para os outros irmãos. Vamos falar do que Cristo fez, do que Cristo realizou. O pastor Santareno, um dos instrutores do Perspectiva, levou uma equipe para fazer um trabalho lá na África, em Angola, e o povo estava tão sedento da palavra, que dessa equipe as pessoas eram levadas para as vilas, para muitos cultos, e às vezes acontecia 8, 10 cultos no dia, um atrás do outro, e as pessoas saíram no meio do culto, e ele falou: mas um monte de gente saiu, mas eles saíram era para buscar as pessoas para vir para o próximo culto, e aí não tinha mais nenhum pregador, né, um missionário, um pastor, mas tinha uma brasileira que era médica, dentista, se eu não me engano. E aí um dos angolanos falou assim: então não tem mais outro pregador, a senhora que vai pregar. Não, mas eu nunca preguei não sei pregar não. E o angolano disse para ela: faz o seguinte, então a senhora fala o que o pastor falou na igreja da senhora lá domingo, antes da senhora vir aqui do Brasil aqui para Angola. E aquela mulher então testemunhou do Senhor Jesus, falou do que Deus tinha feito na vida dela. Porque às vezes, amados, o diploma do seminário, o diploma da faculdade, as graduações, de nada vão adiantar se a gente não estiver submisso à vontade de Deus. Se a gente não buscar a Deus, se a gente não sujeitar isso
para o Senhor. Amados, precisamos cuidar do nosso coração. Partindo aqui para o nosso encerramento, como está o seu coração? Está perturbado? Está amedrontado? Está temeroso? Está com raiva? Está cheio de ódio, de rancor? Como está o seu coração? Quando nós olhamos para a história de Jonas, Jonas não quis ir para Nínive, não foi por causa da missão que ele tinha de pregar o Evangelho. Sabe, irmãos? O texto fala que ele fugiu porque ele sabia que Deus podia mudar o coração dos ninivitas. Está lá no texto, não é verdade? Ah, Senhor, eu sei que se eu pregar lá, aquele povo vai se arrepender. Eu não quero que ele se arrependa. Veja que era o coração de Jonas. Sabe por quê, irmãos? Jonas ouviu muitas vezes falar daquele povo de Nínive. O império assírio era o império mais violento. Eles decapitavam os homens, eles furavam os olhos das pessoas. Muitos que eram levados escravos eram levados cegos ou eunucos. Muitas mulheres eram levadas para serem escravas sexuais. E Jonas ouve esta mensagem de Deus, mas no coração de Jonas existia uma raiva por aquele povo. Existia um ódio naquele coração. Mas Jonas conhece o caráter de Deus. Jonas diz: Senhor, eu não quero ir não, porque se eu falar, o Senhor é cheio de misericórdia, de bondade, só vai converter aquele povo mau que fez tanta maldade para nós e tem feito muita maldade no mundo. Às vezes, amados, nós estamos como Jó, egoístas, pensando só no aqui e agora, pensando só no hoje. Não queremos nos envolver na missão. Paulo entende o propósito de Deus, que Deus estava governando todas as coisas. Concluindo, irmãos, aqui, 3º capítulo de Filipenses, versículo 12 em diante, ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Pois todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não que tenha recebido, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Queridos, eu te convido a fazer o que a palavra de Deus nos diz. Nós somos chamados a nos gloriar na tribulação. Ah, missionário, é difícil? Claro que é. É difícil se gloriar na tribulação. Mas pensa, as experiências que você passou e que você viveu, elas podem servir de fortalecimento para outro. Eu fico pensando num pai, numa mãe de um deficiente, de uma criança deficiente. Eu acredito que ela tem muito mais facilidade para sentir a dor de um outro pai e uma outra mãe que também tem uma criança portadora de necessidade especial. Sabia? Do que eu e você que talvez não tivemos uma criança dessa forma. Hoje é usada até uma expressão diferente, atípica, né, para ser menos ofensivo, atípica. O sofrimento às vezes da morte de um parente muito chegado, só um outro que passou por aquilo
consegue sentir. E assim sucessivamente a gente poderia citar várias situações. Mas pense, Cristo sofreu tudo por mim e por você. Isso é que é sublime. Isso é que é maravilhoso, amados. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas imperfeições. E Ele levou naquela cruz o nosso pecado, o meu pecado e o seu pecado. De todo aquele que se arrepende e reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Isso é que é sublime. Isso é que é maravilhoso, amados. Vamos descansar em Deus? Vamos nos sujeitar ao governo de Deus? Porque se você não se sujeita ao governo de Deus, você está se sujeitando a outro governo, e esse outro governo cobra caro. Se você se sujeitar a outro governo que não seja o governo de Deus, esse outro governo vai te cobrar muito caro. Porque os governos deste mundo, eles estão sujos pelo pecado. Os governos deste mundo, eles estão debaixo daquela maldição de Gênesis. Mas quando eu coloco o meu coração diante de Deus, eu não estou debaixo daquela maldição, mas eu já vivo as realidades do céu aqui. Paulo entende isso, e ele chama isso de soberana vocação. Prossigo para o alvo. Vamos prosseguir para o alvo? Vamos descansar no Senhor? Mesmo que isso nos leve a sofrer por causa do Evangelho. Eu ouvi uma frase essa semana interessante. Quem não quer sofrer aqui, vai sofrer eternamente no inferno. Quem não quer sofrer aqui, ou seja, quer uma vida de regalia, de paz, de tudo do bom e do melhor, vai sofrer eternamente no inferno. Agora, quem está disposto a, se necessário for, sofrer aqui, mesmo que seja algo dolorido para nós, por causa de Cristo, vai desfrutar de uma eternidade de gozo, de alegria, de prazer no Senhor. Irmãos, vamos almejar isso? Vamos viver isso? Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, eu quero me submeter ao governo do Senhor. Senhor, eu quero mais do Senhor, como citamos aqui o hino 135. Senhor, o teu reino é eterno. Os reinos daqui se abalam, são passageiros. Senhor, se necessário for, estou disposto a sofrer por causa do Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor, quero viver mais para o Senhor. Fale com o Senhor, você que está aqui, você que está aí pela internet nos acompanhando, vamos falar com o Senhor. Senhor, eu estou disposto a colocar em prática a Tua palavra, a se necessário for sofrer por causa do Senhor. Senhor nosso Deus, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Porque o teu reino é eterno. O teu reino suplanta qualquer reino deste mundo. O teu reino, ó Pai, é de eternidade em eternidade. Por causa do pecado, nós não queremos muitas vezes nos submeter a este reino, a este governo do Senhor. Ó Pai, mas assim como Paulo quis conhecer mais sobre esse reino, assim como Paulo, ó Deus, entendeu esta verdade e proclamou ela aos filipenses, mesmo ele estando em prisão, ó Pai, ele fala sobre alegria, ele fala sobre ter prazer no Senhor, sobre participar dos sofrimentos do Senhor. Assim, ó Deus, trabalhe o nosso coração para que nós possamos, ó Pai, conhecer mais o Senhor, conhecer mais da ressurreição do Senhor, participar dos sofrimentos da comunhão dos santos, levar esta mensagem a outros. Nos ajude, ó Pai, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, vá ao encontro daquele que está agora passando por adversidade, que o seu coração possa se voltar para o Senhor,
Tira, ó Deus, qualquer mágoa, qualquer medo, qualquer ansiedade, qualquer preocupação. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu rogo que a Tua graça seja abençoadora, fortalecedora, ó Deus, sobre a vida de cada um. Ó Deus, os tempos são maus, mas os nossos olhos estão no Senhor, porque o nosso alvo é o Senhor, a nossa expectativa é o céu, e nós reconhecemos que o Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua sendo Deus. Ó Pai, faz-nos e molda-nos conforme o Teu caráter, este caráter de santidade, esse caráter, ó Deus, de bondade, esse caráter de misericórdia. Ó Deus, trabalhe os nossos corações para viver o verdadeiro Evangelho, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ouve, ó Deus, a oração do Teu povo que é feita neste momento, porque nem saber orar nós sabemos, ó Pai, mas muito obrigado porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Pai, louvado seja o Senhor por tão grande bênção de podermos participar no Teu reino e de viver essas realidades do Teu reino. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Nós Te oramos, nós Te agradecemos, no nome que tem todo o poder, o nome de Jesus. Amém. Está encerrado, presbítero Anderson? Está encerrado então o nosso